Se a minha avó ler o seu README e ela conseguir compreender, e realmente aí vai estar bem tranquilo. Fala Dev, beleza? Eu sou Thaísa Candela com H, 2 S, acento no I e 2 L's no Candela. Semana passada, Guilherme Rhodes assumiu o PR e somou demais junto aos gigantes Mike Brito e Diego Fernandes. Hoje eu tô na responsa de responder perguntas essenciais sobre carreira Dev, boas práticas e soft skills. Eu estou honradíssima em participar desse PR, nosso amado quadro de perguntas e respostas. E para quem ainda não me conhece, eu sou Dev. Comecei a programar mais ou menos uns 7, 8 anos atrás com Delphi, e apesar de já ter feito vários projetinhos, principalmente de estudo, em mais de 12 linguagens de programação, eu tenho experiência de mercado com desenvolvimento Android e iOS, principalmente Java e Objective-C, e um pouquinho de experiência com back-end em Node.js. Há alguns anos eu comecei a construir uma carreira em Developer Relations e, em paralelo, sendo professora de comunicação e produtividade. Eu estudo bastante a respeito de comportamento humano e fazendo ali em paralelo uma carreira humanas e exatas, vamos dizer assim. Eu conheci a Rocket City apenas no ano passado, quando eu fui mentora do RSXP e participei de 3 Expansion Weeks, que são as semanas de carreira dentro do Bootcamp. Agora, oficialmente, eu posso dizer que eu tenho um assento nesse foguete e faço parte oficialmente do time da Rocket City como Developer Relations Expert. Antes da gente partir para as perguntas, eu vou pedir para o Léo deixar o salve dele e já aproveito para deixar um abração para o Maicão, para o Diego e também para esse time maravilhoso que fica por trás da produção aqui do PR. Então, Bia, Felipe, Thiago e Léo. Muito obrigado. Bom, bora lá então. A primeira pergunta ela vai guiar todo o PR, então eu peço que você preste bastante atenção. Muita gente ainda tem dúvidas sobre o que são as soft skills, a diferença com o oposto dele, que são as hard skills, beleza? Tanto é que lá no Twitter o Salomão Vasconcelos perguntou o seguinte: ouvi falar muito de soft skills e hard skills. Qual é a diferença entre um e outro? Bom, eu vejo várias formas de explicar sobre isso, mas vamos lá. Quando você participa de um processo de seleção para entrar como programador ou programadora, você participa de, por exemplo, etapas de desenvolvimento de código. Alguém te manda algum desafio e você precisa implementar aquilo, certo? No momento onde você entrega esse desafio de código, ali está sendo avaliado principalmente as suas habilidades técnicas, sua habilidade de escrever código, qual a forma com que você escreve código, o quanto você conhece sobre os fundamentos da computação, o quanto você conhece sobre uma linguagem, sobre uma lib, sobre um framework, por exemplo. Essas são as tais hard skills, as habilidades técnicas. Do outro lado, nós temos as soft skills, que são avaliadas em diversos momentos durante um processo de seleção. Mas, por exemplo, quando você vai participar de uma conversa via call, via videoconferência ou presencialmente, e ali as pessoas perguntam sobre qual foi sua linha de raciocínio para escrever aquele código. Essa questão da linha de raciocínio, ela está verificando uma soft skill sua, que se chama problem solving, ou seja, a habilidade de solucionar problemas. Isso é uma soft skill. Quando você precisa argumentar a respeito da sua solução, aí estão avaliando a sua habilidade de comunicação. Comunicação também é uma soft skill. Quando você está lá no dia a dia de trabalho, boa parte do nosso tempo não é escrevendo código, certo? Boa parte do nosso tempo é justamente pensando no problema e nas opções de soluções que nós temos. Problem solving mais uma vez. Quando nós precisamos gerenciar o nosso tempo para conseguir entregar dentro daquela estimativa proposta para o cliente, isso é o que? Gestão de tempo. Gestão de tempo também é soft skill. Evitar distrações, ser uma pessoa focada, o foco também é uma soft skill. Criatividade, soft skill. E mais diversas outras, a lista de fato é muito infinita, mas de maneira bem resumida, as habilidades técnicas como dentro do universo de programação, então é a sua escrita de código principalmente, seu conhecimento sobre a área em si, e as soft skills é a forma com que você trabalha, então as habilidades comportamentais, as habilidades interpessoais, intrapessoais, que de fato permeiam o nosso dia a dia. 2 pontos importantes, o primeiro é que a melhor coisa
é saber que todas as pessoas podem desenvolver essas habilidades. E o segundo ponto é que, por mais que soft soe um pouco como algo fácil, eu particularmente não acho que são tão fáceis assim de se desenvolverem, não. A próxima pergunta veio do Instagram, é do Leandro, @code2585, que ele perguntou o seguinte: qual a melhor forma de implementar as soft skills no GitHub? Super legal sua pergunta, Leandro, muito obrigada por ela. Eu acredito que tem diversas formas, mas a principal, ao meu ver, é através do README do seu projeto. Ali você consegue mostrar sua capacidade de organização das informações, dos arquivos também, de apresentação do que é o projeto, quais as instalações necessárias para eu conseguir rodar aqui na minha máquina, qual a forma que eu consigo contribuir, caso seja um projeto aberto para isso, a criatividade na escolha do projeto, enfim, são várias as habilidades que você pode mostrar através do seu README. É super interessante parar para pensar nisso. Eu até costumo brincar com algumas pessoas que, se a minha avó ler o seu README e ela conseguir compreender, bom, é um desafio super legal de comunicação. E realmente aí vai estar bem tranquilo. E por que eu digo isso? Porque a gente nunca sabe para quem que vai chegar o nosso repositório, qual que é o nível de conhecimento técnico dessa pessoa. Então, o mais claro que a gente conseguir deixar a informação ali, melhor. No Twitter, o Vitor, @VitorSemídio, perguntou o seguinte: quais soft skills uma pessoa começa a adquirir após começar a compartilhar conhecimentos numa rede social? Criar um Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, blog e preenchê-los? Sensacional sua pergunta, Vitor. A primeira coisa é que quando você começa a compartilhar conhecimento, você passa por um processo de rever aquilo que você aprendeu e organizar tudo aquilo que um dia você foi exposto, certo? Então isso sem dúvida já gera maior fixação desse conhecimento, o que já é mega positivo. Em segundo ponto, é que essa organização das suas ideias em relação ao que você aprendeu e a como você vai expor isso para as pessoas, você já passa ali por um processo de se perguntar: qual que é o meu público-alvo? Qual o nível de aprofundamento técnico que eu preciso ter? Eu posso ficar um pouco mais na superfície ou eu de fato vou mostrar tecnicamente como que as coisas estão funcionando aqui por baixo dos panos? E isso te tira de uma zona de conforto, principalmente se você não era uma pessoa que se expunha muito antes, se você não era uma pessoa, por exemplo, que fazia vídeos, não gostava muito de falar em público ou não gostava de escrever. Tudo isso é exposição. Essa exposição te força a desenvolver algumas habilidades como a de comunicação e empatia, principalmente. Então o que eu recomendo para você é você escolher uma rede social que você mais gosta, principalmente aquela que você mais consome conteúdo. Então no meu caso eu escolhi o Instagram, uma rede mais rápida, eu consigo fazer story, fica 24 horas, faço alguns posts de vez em quando. Então eu optei por esse tipo de rede social. Agora é importante que você escolha principalmente a rede social que você mais gosta e crie conteúdos nativos, ok? Por mais que você distribua em todas as suas redes, escolha pelo menos uma rede para você conseguir focar e criar conteúdo nativo nela. Aí você revê os seus conhecimentos, identifica o que você quer escrever e compartilhar a respeito, organiza direitinho, pensa no seu público-alvo e manda ver. Lá no Instagram temos duas perguntas que se complementam super bem. O Alan, @Alan_HRQ, quer saber: quais as soft skills mais relevantes para um desenvolvedor? E o João Gabriel, @Phantom.lord, perguntou: como sei quais soft skills combinam mais com determinada função? Eu vou tentar responder isso de maneira bem prática. Quando você quer verificar qual é a soft skill mais necessária para uma determinada ocupação ou função, é super legal você fazer o quê? Observar o dia a dia de trabalho. Vamos supor uma pessoa que trabalha com programação. Lembra que eu falei que boa parte do nosso tempo, seja estudando ou trabalhando, a gente passa mais tempo pensando na solução, seja porque a gente tem um problema técnico, nossa, eu preciso resolver isso aqui e o meu contexto é esse. Ou porque a gente tem um problema de negócio. Eu tenho uma limitação de recurso, eu tenho uma limitação de tempo e eu tenho esse problema a implementar essa funcionalidade. E aí a gente começa a perceber, talvez aqui eu não consiga fazer no estado da arte, talvez aqui eu não consiga implementar dessa forma, então eu preciso pensar em soluções alternativas, vamos dizer assim, né? Todo esse processo de pensar na solução, a gente está utilizando principalmente duas habilidades. Uma é o tal do problem solving, o solucionar problemas, e a outra é a criatividade,
né, que está totalmente atrelada ao fato de você utilizar referências externas ao seu contexto para trazer ideias que talvez sejam completamente novas para aquele contexto. Essas duas principais habilidades são muito utilizadas por nós o tempo todo. Ah, Thaís, só essas? Bom, produtividade, foco, gestão de tempo são habilidades que nós precisamos desenvolver, principalmente se a gente quiser entregar as funcionalidades dentro do tempo estimado, até porque estimativa é uma coisa mega complicada, né, dentro da nossa área de tecnologia. Outra habilidade super importante, mas muito negligenciada dentro da nossa área, é a questão da comunicação. Muitas pessoas acreditam que não precisam se comunicar, que são pessoas da área de tecnologia, mas no fim das contas, nós precisamos nos comunicar o tempo todo, seja com o nosso time, seja de maneira síncrona ou assíncrona. E principalmente se você quiser trabalhar, por exemplo, como freelancer, você precisa falar com clientes. A maior parte do seu tempo, na verdade, vai ser se comunicando, negociando, persuadindo as pessoas, né? Fazendo ali gestão de conflito, enfim, várias outras habilidades que não são escrever código. E é interessante reparar que essas habilidades que eu comentei aqui, elas são essenciais para todo profissional, independente se trabalha com engenharia civil, música, gastronomia, independente da área, certo? Faz sentido? E sem dúvida, algumas são em maior grau e outras em menor grau. Um trabalho mais operacional, por exemplo, ele tende a não precisar tanto da habilidade de problem solving. Mas sem dúvida, em algum momento, essa pessoa vai se deparar com alguma situação que talvez ela não esperava, o imprevisto, e o problem solving vai ter que entrar em ação. Trazer mais alguns exemplos legais aqui para ficar bem claro. Quando a gente está falando de uma pessoa mais júnior, que acabou de entrar no universo tecnologia, essa pessoa tende a não ter tão desenvolvida a habilidade do problem solving, porque ela não foi tão exposta a situações, a problemas, beleza? Então ela não tem tanta referência, tanto repertório, vamos dizer assim. Já uma pessoa mais sênior, se espera que a capacidade de problem solving dela seja bem maior, porque ela tem vivência, tem horas de voo, como a gente costuma falar. Já uma pessoa júnior, como ela não sabe os limites técnicos que ela tem, pode ser que ela seja uma pessoa muito mais criativa. E aí você ter pessoas juniores e pessoas com maior nível de senioridade dentro de um mesmo time, pode ser algo super bacana para oxigenar e fazer de fato soluções cada vez melhores. E se em algum momento você almeja se tornar CTO, diretora de tecnologia, tech lead, por exemplo, você vai ter que desenvolver diversas outras habilidades além de escrever código bem. Então você tem aí, por exemplo, a habilidade de comunicação, que é super necessária se você chegar na liderança de um time de tecnologia, principalmente para fazer a ponte entre o seu time e os outros times, alinhamento, gestão de expectativa, gestão de conflito, pensamento crítico, negociação, entre diversas outras soft skills. Ainda lá nos stories tivemos a pergunta do Denis, que falou o seguinte, é bem recorrente essa dúvida, viu? Como manter o equilíbrio emocional quando está sob pressão de entrega e não aparece luz no fim do túnel? Olha, se você me perguntasse isso pessoalmente ou através de um chat, eu devolveria para você um monte de pergunta para entender melhor qual que é o seu contexto, realidade e momento, tá? Mas eu vou tentar responder de uma maneira mais genérica e que eu espero que possa te ajudar. Então, o primeiro ponto é a gente saber que todas as situações, desafios que a gente enfrenta no mercado de trabalho, elas são oportunidade para a gente tirar algum aprendizado e aí utilizando a tal da melhoria contínua, tá? Por quê? Porque estimativa sempre é um grande desafio. A gente vai aprendendo conforme a gente vai utilizando uma tecnologia, conforme a gente vai trabalhando com aquele time em específico e conforme a gente vai desenvolvendo funcionalidades parecidas. Então vai passar um tempo e a gente vai falar, nossa, quando eu desenvolvo uma tela que tem esses componentes, que tem esse comportamento, eu demoro em média X dias, por exemplo. Então você vai se acostumando com a tecnologia, com o seu time e com a funcionalidade em si. Pode ser que você erre, sem dúvida, estimativa de fato não é algo simples dentro do universo tecnologia. Então o primeiro ponto é esse, é utilizar sempre essa situação para uma situação futura. O segundo ponto é o sentimento de tamo junto, se você faz parte de um time, no caso, o sentimento de tamo junto, o sentimento de pertencimento do time, ele precisa ser bem forte nesse momento. Então, se você for a liderança desse time, eu recomendo que você reúna
todo mundo e alinhe qual que é o sentimento das pessoas em relação a essa entrega. E aí, se todo mundo de fato está descabelando, isso pode impactar na qualidade do código, da solução entregue para o cliente e também no emocional dessas pessoas depois que todo esse furacão passar, tá? O terceiro ponto tem tudo a ver com esse segundo, que é seja realista. Pode ser que nesse determinado momento que vocês estão vivendo, ninguém esteja percebendo que tem alguma funcionalidade que pode ser negociada com o cliente, seja interno ou externo, para ser entregue numa próxima release. E que talvez tenha muito mais coisa do que o foco no que mais agrega valor. Então, muitas das vezes, vale utilizar esse momento para fazer recombinações, né? Novos combinados, novos alinhamentos e sem dúvida aí a habilidade de comunicação para explicar para o seu cliente que o que de fato vai agregar mais valor e o que a gente pode deixar um pouco de ladinho para entregar com maior qualidade o que agrega mais valor é sempre um desafio. E a quarta dica que eu quero passar para você é a seguinte: passar a noite programando, várias vezes isso já aconteceu comigo, eu acredito que com várias pessoas que estão aqui nos acompanhando também, então assim, não é uma coisa que tipo, nossa, só acontece comigo, isso acontece, tá? A grande questão, o maior ponto que eu quero trazer em relação a isso, eu já passei, por exemplo, quase o Natal de um determinado ano na empresa junto com todo o time desenvolvendo, porque tinha um prazo super agressivo para entrega. E a gente já tava lá, acho que eram uns 3 dias, meia-noite, pedindo pizza todo mundo. A grande questão, ao meu ver, é que Go Horse não pode se tornar processo padrão. Eu costumo falar isso com muita frequência. Então, a gente precisa entender, se está acontecendo muito Go Horse, onde a gente está errando, né? Porque isso é insustentável. Vamos lá, temos uma pergunta do PR18, que é do Jonatas Souza. Thaísa, geralmente eu gosto de trabalhar sozinho. Como faço para ser menos individualista? Como pratico isso? Obrigado pela sua pergunta, Jonatas, uma pergunta sensacional. E a primeira coisa, antes de responder, é que ser individualista e gostar de trabalhar sozinho é um pouquinho diferente entre si esses dois conceitos, tá? Mas eu acho que eu entendi qual que é a ideia que você quis passar. Então vamos lá. Vou aproveitar esse momento para falar sobre 2 conceitos de traço de personalidade, de um traço de personalidade específico que é a introversão e a extroversão. Vocês já ouviram alguém falando assim, eu sou uma pessoa introvertida, eu sou uma pessoa extrovertida? De maneira bem resumida, introversão e extroversão tem a ver com como você é uma pessoa que se estimula. Você é uma pessoa de estímulos internos ou uma pessoa de estímulos externos? Indo um pouquinho mais a fundo, uma das características das pessoas introvertidas e extrovertidas é o quanto elas são mais ou menos sensíveis à dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que é liberado no nosso cérebro principalmente durante interações sociais. Calma, eu sei, um monte de informação. Mas o ponto aqui é o seguinte, uma pessoa introvertida, ela se cansa muito mais facilmente quando ela está interagindo socialmente. Então ela é uma pessoa que naturalmente, biologicamente falando, ela prefere ficar mais tempo sozinho, com menos pessoas, conversas mais profundas, tem várias características em relação a uma pessoa introvertida. Já as pessoas extrovertidas, elas precisam de mais interação social para que, de fato, o cérebro dela fale, ok, eu tô com um nível de dopamina bacana, tá? Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque é importante que vocês... O processo de aprender as soft skills tem tudo a ver com autoconhecimento. Então você precisa entender qual que é o seu traço. Introversão? Extroversão. Sou uma pessoa introvertida? Sou uma pessoa extrovertida? Quais são as suas características? E só lembrando, ninguém é 100% de nada, tá? Todos somos seres sociáveis no fim das contas. Mas a gente pode gostar menos, né? O nosso corpo querer menos essa sociabilidade, vamos dizer assim, ou ele querer mais. Então, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar sozinho, não tem problema, você provavelmente é uma pessoa introvertida. Então, o seu traço de personalidade é esse. Vamos falar de uma outra diferença, introversão e timidez. Vamos supor, uma criança introvertida é uma criança que não quer se juntar às outras crianças, ela quer ficar sozinha ali e ela tá bem assim. Uma criança tímida, por exemplo, é uma criança que quer se juntar ao grupo, mas ela sente medo do julgamento. Então, um outro ponto é você identificar, eu sou uma pessoa tímida, introvertida e tímida, eu sou uma pessoa extrovertida e tímida, ou nenhum dos dois, eu não sou uma pessoa tímida. Então é super importante você identificar se de fato você é uma pessoa tímida, ou se é um traço de personalidade seu, introversão,
Deu para entender? E aí o que eu recomendo fortemente que você faça? Que você seja proativo, proativa. Então, saia da sua zona de conforto, se analise, perceba a reação das pessoas em relação a você. Porque no fim das contas, eu não sei se você já está no mercado de trabalho, Jonatas, mas se você, quando você estiver no mercado de trabalho, ou se você já estiver, você vai precisar se comunicar com outras pessoas. Então comece treinando isso hoje. Se você está dentro de uma empresa, busque fazer talvez Tech Talks, que é compartilhar o seu conhecimento. Ah, mas o que eu vou compartilhar? Compartilhe o que você está aprendendo, o que você está desenvolvendo, alguma coisa que você tem estudado. Isso vai tirar você da sua zona de conforto, isso vai te aproximar das outras pessoas. E eu também recomendo fortemente que você chegue às pessoas e peça e entregue feedbacks. Isso é uma coisa que também te aproxima delas, gerando maior empatia. Tem até uma frase do Richard Stallman que eu gosto muito, que é o seguinte: compartilhar conhecimento é o ato mais fundamental da amizade, porque é a melhor maneira de você dar algo sem perder algo. Tivemos mais uma pergunta aqui desse podcast Alumni do Carlos Queiroz, que foi do afiliado Mirim. Ele pergunta o seguinte: eu tenho 16 anos. Eu devo estudar programação pela curiosidade ou por um caminho pré-determinado? Muito legal a sua pergunta. Eu não tenho dúvida de que muitas pessoas se perguntam isso, e não apenas aos 16 anos, mas em qualquer momento das suas vidas, ok? Qual é a minha dica em relação a isso? Eu gosto muito da ideia de você utilizar a sua curiosidade para estudar tecnologia. Eu sou uma pessoa super curiosa, eu me pergunto o tempo todo como que as tecnologias funcionam, o que tem de código rodando lá por trás, qual o sistema operacional que está rodando. Eu sou uma pessoa muito curiosa e isso sem dúvida me deixa mais motivada. Então, você utilizar seus hobbies e áreas de interesse para desenvolver aplicações é algo que torna as suas aplicações mais únicas e também, de certa forma, te deixa bem motivado e motivada para continuar estudando, certo? Porque nem sempre a gente vai estar super motivado. E aí, o que acontece? Vai ter um momento onde a sua curiosidade não vai ser suficiente para você continuar estudando. É aí que entra a tal da disciplina. Então, quando de fato a motivação não vier, talvez você não esteja mais nem gostando do que você está fazendo, aí a disciplina é o que vai te manter, de fato, ali no caminho, na jornada para você desenvolver as suas habilidades técnicas. E em relação a você fazer por um caminho pré-determinado, eu acho que varia muito do seu estilo de aprendizado. Se você é uma pessoa mais autodidata, pode ser que você consiga de fato se virar bem aprendendo sozinho ou sozinha. O que eu recomendo fortemente é que você crie uma estrutura, mesmo se você não pegar um curso, né? Eu gosto da ideia de você pegar um curso pelo menos ali para o setup inicial do seu aprendizado, para que ele possa te dar um norte. E aí depois você vai ter que voar solo, né? Não tem jeito, no mercado de trabalho a gente não tem matérias e escopo pré-determinado, é muito on demand que a gente fala, né? Muito sob demanda. Então no mercado de trabalho você já vai ter que se virar. Se no começo você puder ter um empurrãozinho ali, uma estrutura básica até para você saber o que estudar, pode ser bem bacana. No mesmo Alumni, o Deni Mota fez um comentário super interessante a respeito da história do Carlos, que estava sendo contado nesse podcast Alumni. Que história sensacional! Eu tenho 35 anos, começando na programação, me perguntando todo dia se vou conseguir entrar na área, me achando velho demais. Uma história dessa motiva demais a continuar, obrigado por compartilhar. Eu quero acrescentar alguns pontos bem interessantes em relação à sua frase: eu tenho 35 anos, me pergunto todo dia se vou conseguir entrar na área, tá? Eu conheço exemplos de pessoas que fizeram isso, como o meu querido Maurício Maljor, já ouviu falar? O dinossauro do CSS. Quando eu conheci o Maurício Maljor pessoalmente, eu lembro que ele contou pra mim que ele tinha começado a programar mais ou menos aos 55 anos, só para vocês terem uma ideia. Isso se tornou referência a ponto de ensinar CSS para muita gente. Sem dúvida, alguém que está assistindo a gente aí já foi aluno ou aluna do Maurício Maljor. Outra pessoa que eu tenho como referência em relação a isso também é o Carlos Mello, que foi piloto da Força Aérea durante muitos anos e atualmente trabalha com ciência de dados, sendo que ele começou a programar Python, no caso, na época, aos 35 anos. Por sinal, se você é um exemplo de alguém que começou após os 35 ou conhece alguém, eu recomendo fortemente que você deixe aqui nos comentários até para incentivar outras pessoas. Esses dois exemplos que eu trouxe para vocês foram pessoas que começaram a programar em outras épocas, há alguns anos atrás. E se a gente parar para pensar hoje, de um lado a gente tem um mercado absurdamente aquecido
precisando muito de mão de obra especializada, principalmente de programação. E do outro lado, a gente tem muita gente buscando aprender programação e também pessoas fazendo transição de carreira. Quando a gente decide falar, por exemplo, sobre carreira, é super importante a gente falar sobre como as pessoas podem se destacar, balanceando ali o conhecimento de hard skills, a habilidade técnica, que sem dúvida é super essencial para o trabalho de programação, e do outro lado também trabalhando as suas habilidades comportamentais. Eu sei de várias empresas hoje que afirmam não levar em consideração a idade para contratar alguém, e também estou sabendo aí de um movimento mundial, um movimento global, uma tendência da área de recursos humanos de fazer recrutamento chamado recrutamento às cegas, que basicamente é utilizando um software que deixa de certa forma anonimizado todos os dados de caráter pessoal, por exemplo, a idade. E aí a partir disso eles conseguem fazer uma avaliação em relação ao candidato e à candidata a partir dos atributos que de fato vão ser essenciais para aquela vaga de trabalho. Bom, é uma tendência mundial, eu sei que no Brasil está chegando de forma muito sutil, são pouquíssimas as empresas que fazem isso, mas fica a dica. E eu recomendo fortemente uma série de vídeos do canal do meu amigo Fábio Akita, que se chama Começando aos 40. Eu vou deixar aqui no link também, aqui na descrição, e corram lá para assistir assim que vocês terminarem esse PR, beleza? No PR 16, o Marcos Gonçalves fez a seguinte pergunta: Fala, Dev, queria ouvir de vocês o que vocês têm a dizer sobre síndrome do impostor ou insegurança. Consegui meu primeiro emprego como front-end há 1 mês e sempre penso que meu código não seja tão bom quanto os outros que trabalham comigo. Tenho receio de fazer algo que outro dev tenha dificuldades para dar manutenção depois. Às vezes, vejo o que faço e penso que há uma forma melhor de fazer aquilo, porém ao mesmo tempo, eu não sei fazer de uma forma melhor. Complementando aqui, o Henrique no PR16 fala o seguinte: Fala, Dev, beleza? Tem algumas dicas de como lidar com as frustrações de carreira como programador, como não passar em uma entrevista de um job que você queria muito, ou ficar com raiva do código de outro programador? E aí ele até deu uma risada aqui no final. Eu agradeço muito pelas perguntas de vocês, porque esses pontos eles são super relevantes e super recorrentes também. Quem nunca achou que de fato não era suficiente para uma vaga? Quem nunca sentiu insegurança em relação ao seu conhecimento? Que joga a primeira pedra, né? Porque é super natural dentro do universo tecnologia, que é um universo constante evolução, a gente sentir que a gente está sendo deixado para trás, vamos dizer assim. E também é super legal a gente saber que a gente não sabe tudo. A gente não é o Deus, né? O gênio da computação. Eu acho que é importante a gente saber disso, independente do nosso nível de senioridade, né? Ter humildade ali, saber que a gente sempre tem alguma coisa para aprender, independente de qual o nível de senioridade da outra pessoa, né? Eu até tenho uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: ninguém é sábio demais que não tenha o que aprender e ninguém é leigo demais que não tenha o que ensinar. E eu acredito plenamente nisso. Então é bom a gente nos colocarmos ali no nosso lugar. A grande questão é que a síndrome do impostor é um termo psicológico para falar de uma pessoa que não consegue reconhecer os seus pontos fortes e ela começa a estimular uma autossabotagem. Isso é horrível. E aí, de fato, a gente tem uma linha muito fininha entre você, de fato, ser uma pessoa humilde e você ser uma pessoa que não consegue reconhecer os seus pontos fortes, tá? A minha visão em relação a isso é o seguinte: primeiro, calma, você não é a fraude que você pensa que você é. O autoconhecimento é algo que vai te ajudar muito, você conseguir começar a identificar quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, reconhecer seus pontos fortes, saber que você tem ponto forte, reconhecer o valor e a dedicação que você tem desempenhado em relação a tudo que você faz, né? Olhar para sua história e valorizar isso. Não ser tão duro como você é assim. E pegar todos esses pontos fracos seus e trabalhar eles. Não olhar para eles com uma carga negativa, mas olhar para eles e falar assim: beleza, de maneira bem realista, como eu posso melhorar essas habilidades, né? Sabendo que a gente nunca vai chegar no estado da arte, né? A gente nunca vai chegar à perfeição. Mas a gente precisa sempre
fazer o nosso melhor. O segundo ponto é compartilhar conhecimento. Quando a gente compartilha conhecimento, a gente começa a ter um pouquinho mais de entendimento de que, olha, o que eu sei pode ser útil para alguma outra pessoa, tá? Você pode pensar assim, mas eu não tenho coragem. Bom, a coragem não é não ter medo. A coragem é ir com medo mesmo. Então, submete num Call for Papers, uma palestra, uma talk, faz uma tech talk interna, chama seus amigos, suas amigas e compartilha um conhecimento, alguma coisa que você está estudando. Não deixa a insegurança e o medo te parar. Será que eu devo prestar para uma vaga? E se eu não passar? Presta, tenta e utiliza isso como melhoria contínua. Pega o feedback em relação a isso e fala, beleza, o que eu posso melhorar? Quais são os pontos que eu tenho para trabalhar? Quem pode me ajudar? Traça uma estratégia de como você pode trabalhar todas essas habilidades que você ainda precisa desenvolver, tá? Foca na sua jornada e faça o melhor dela. E por último, pare de se comparar com as pessoas, não faça isso. A história das pessoas é diferente. Por mais parecida que sejam as histórias, são diferentes. A nossa história é completamente individual e, ao meu ver, a comparação ela só te paralisa, ela te limita e muitas das vezes ela não te permite ir além, né? Então, foca na sua caminhada, no seu trajeto, até porque se você começa a se dispersar muito, você tem muita chance mesmo de cair, de tropeçar no meio do caminho, convenhamos. Então, busca ser melhor do que você mesmo e atingir o seu próximo nível, não o nível da outra pessoa. Lá nos comentários do PR16, o Felipe Correia pescou por um spoiler. Quando volta o quadro Fala Dev para o canal? Abraço de Portugal. Obrigada pela sua pergunta, Felipe. Por sinal, obrigada pela pergunta de todo mundo. Todas as perguntas foram muito sensacionais e eu tô curtindo muito responder todas elas. Então, Felipe, olha só, já dando spoiler aqui pra vocês. Eu fiquei sabendo aqui internamente que a galera já gravou alguns episódios para uma nova temporada do Fala Dev, que logo vai estar no ar. Então, eu recomendo fortemente, né? Se inscreva no canal, ativa as notificações e fica de olho nelas. Eu vou infelizmente ficando por aqui, mas calma que semana que vem tem o super Thiago Lutzenberg respondendo todas as suas dúvidas de UI e UX. Não se esqueçam de mandar aqui nos comentários todas as dúvidas para ele. Não deixa de passar também no nosso canal, tem uma porrada de conteúdos gratuitos diariamente e com toda a qualidade que vocês merecem. Tudo que é feito por aqui é de fato com muito carinho, pessoal. Foi um prazer imenso estar aqui nesse PR e acredito que vocês vão me ver mais vezes aqui no canal em outros quadros no futuro. Se você quiser me acompanhar, eu recomendo fortemente que você vá até o Instagram, me procure como taissa.candela e a gente se vê em uma próxima.